Olá, pessoal! Beleza? Tudo bem com você? Vamos para a nossa segunda aula online de matemática, na modalidade EJA, primeira fase, quarta etapa. Aqui quem está falando é o professor José Abraão, mais conhecido por Abraão, ok? Vocês podem estar tirando suas dúvidas pelo meu WhatsApp, com fone 79998900185, ok? EJA, Educação de Jovens e Adultos, escrevendo um futuro melhor. O tema da nossa aula de hoje é Sistema de Numeração Decimal. Isso mesmo, vamos falar do Sistema de Numeração Decimal. A ideia de registrar e de contar objetos é uma necessidade antiga da humanidade. Isso é verídico? Trouxemos essas informações na aula passada, ok? O sistema de numeração decimal é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos, ou seja, 10 símbolos diferentes para representar todos os números, formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É um sistema posicional, ou seja, a posição do algarismo no número modifica o seu valor. É o sistema de numeração que nós utilizamos. Vamos conhecer o material dourado que vai trazer um conhecimento maior para você. Aqui temos, olha, um quadradinho que representa uma unidade. Uma unidade. 2 quadradinhos representa 2 unidades, certo? 3 quadradinhos representa 3 unidades, certo? 4 representa 4 unidades. 5 representa 5 unidades. E 6 representa 6 unidades. 7 representa 7 unidades. 8 representa 8 unidades, certo? 9 representa 10 unidades. 9 representa 9 unidades, isso mesmo. E 10 representa 10 unidades. É isso mesmo? Sim. Mas, a partir dos 10, nós podemos dar um nome especial para ele. Ou seja, 9 representa 9 unidades, 10 representa 10 unidades, ou uma dezena. Ou seja, a partir do 10, nós podemos pular de 10 em 10 e dando o nome de dezena, certo? Porque saímos de unidade, certo? 9 unidades, 10. Nós podemos dizer que será 10 unidades ou uma dezena. Se fosse 20, nós poderíamos dizer 20 unidades ou 2 dezenas. Por que 2 dezenas? Porque nós temos 2 vezes 10, que dá 20. Se fosse 30, nós teríamos 30 unidades ou teríamos 3 dezenas, porque é 3 vezes de 10 unidades, que darão 3 dezenas, ok? 3 dezenas. Nós temos aqui, olha, um exemplo clássico para você que está me assistindo. Nós temos aqui ovos, certo? Temos ovos. 30 unidades. 30 unidades, ou seja, nós temos 30 ovos. E podemos dizer que nós temos 3 dezenas. Por que 3 dezenas? Se nós separarmos em grupos de 10, nós iremos obter 3 grupos de 10. Ou seja, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 ovos aqui, 10 ovos aqui e 10 ovos aqui. Portanto, nós temos 3 grupos de 10. Portanto, nós temos 3 dezenas, certo? Vamos conhecer o valor posicional dos algarismos. O que é algarismo? São os números. Vamos conhecer o valor posicional de cada número. Eu tenho um exemplo para você que está me assistindo aqui, esse número, olha, 4.758, certo? 4.758. Tem o seguinte número. Vamos lá. Temos aqui, olha, o número 8 equivale a 8 unidades. Ou seja, o número 8 equivale a
unidade, que pode ser representado pela letra U, certo? O 5, ele não é mais unidade. O 5, ele pode ser lido da seguinte maneira: 58. Se é 58, ele pode ser 58 unidades ou 5 dezenas. 5 dezenas e 8 unidades. Ou seja, o 5 ele tem que ser representado pela letra D, que ele está representando dezena nesse número todo, ok? O número 7, se nós fizermos uma observação, do 7, 5 e 8, nós teremos 758. Então, 700 não é dezena, é centena. Então, o 7 ele representa centena. E aí nós temos, olha, 758. O 7 representa centena, porque está falando 700. O 5 representa dezena, porque está falando 50. E o 8 representa a unidade, porque estamos falando apenas o 8, certo? E esse número todo, 4.758, como ficará? O 4, estamos falando 4.000. Se é 4.000, estamos falando de unidade de milhar, que será representado pelas letras U, M, ou simplesmente letra M, que significa milhar, certo? Então, o 4 representa 4.000. Então, o 4 será unidade de milhar, 4.000. O 7 está no lugar de 700, representa a centena. O 5 está no lugar de dezena, representa 50, que é o 5. O 8 está no lugar de unidade, que representa o próprio 8 unidades, ok? Vamos verificar alguns exemplos aqui do lado. Temos o número 567. Nós podemos dividir esse número como? Se é 500, está aqui. 60 está aqui. E 7 está aqui. Se somarmos esses números, 500 mais 60, 560. Mais 7, 567. Encontraremos o valor inicial, certo? Aqui está esse número decomposto, separados, centena, dezena e unidade. Nós temos quantas centenas? 5 centenas, ou seja, apareceu 5 vezes o valor de 100, que vai ser 500. E nós temos aqui 6 dezenas, porque apareceu 6 vezes o valor de 10, certo? Que dá 60. E temos aqui apenas 7 unidades, pois só apareceu 7 unidades. Pode ser chamado de o 7 como 7 unidades, o 6 pode ser chamado de 60 unidades ou 6 dezenas, porque o 6 está representando 60, nesse caso, certo? O 5 está representando 500, então ele pode ser representado como 500 unidades ou 5 centenas, certo? Outro exemplo clássico, temos aqui o número 2043. O 3 está representando 3 unidades. O 4 está como valor de 40. Se está como 40, nós podemos dizer que é 40 unidades. Ou melhor, 4 dezenas, ou seja, 4 vezes 10, que dá 40 unidades. Ok? O 0 está no valor de 100. Se está no valor de 100, nós podemos dizer o quê? 0, o quê? Unidades. 0 unidades. Se é 0 unidades, não há nenhuma centena. Ele está no valor de 100 porque o número é 2043, certo? Estamos aqui nas dezenas e unidades. Mas como aqui não tem um valor maior do que 1 ou maior do que 1, nós não podemos dizer que há alguma unidade. Se não há alguma unidade, há uma ausência de centena. Esse número aqui não tem uma centena determinada, ok? E temos aqui também o 2, que está no valor de 2.000. Nós podemos dizer que é 2.000, 2.000 unidades, que é igual a 2 unidades de milhar, ou seja, 2 vezes 1.000, que é igual a 2.000, certo? Vamos lá. Ordens e classes. Vamos conhecer as ordens e as classes. Temos aqui, olha, classes das unidades simples.
Primeira ordem, unidades, como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Apareceu até o 9 porque só temos um número, certo? Se pularmos para o 10, nós teremos uma dezena, certo? Que se encaixará na segunda ordem. Caso a gente venha a passar do 99, nós deixaremos de ter dezena e passaremos a ter centena. No caso do 100, ficará o 1 aqui, o 0 aqui e o 0 aqui, obtendo o valor de 100. E assim sucessivamente, certo? Se nós obtivermos o valor de 1000, por exemplo, nós iremos representar na quarta ordem, pela unidade de milhar, certo? Vamos conhecer um pouco melhor essas classes. Eu trouxe para vocês um exemplo clássico do número 984, certo? O valor de cada um desses números aqui que compõem o 984. O número 4, ele é representado por unidades. 4 unidades. Onde é que se encaixa as 4 unidades? Na primeira ordem da classe das unidades simples. Primeira ordem, as 8 unidades, elas se encaixam aqui, ok? Nós temos aqui também 8 dezenas. Se é 8 dezenas, 8 vezes 10, que dá igual a 80 unidades. Se estamos falando de 8 dezenas, onde é que se encaixam as dezenas? Se encaixa na classe das unidades simples, na segunda ordem. Olha o nome aqui, dezenas. Então, o 8 ele deve ficar nessa posição aqui, na segunda ordem. E o 9, que representa 9 centenas, ou seja, 9 vezes 100, que é igual a 900. O 9, que é centena, ele vai se encaixar na terceira ordem, aqui o nome centena, na classe das unidades simples. Portanto, o número 984, ele vai se encaixar na classe das unidades simples, com o 4, que é unidades, na primeira ordem, o 8, que é dezena, na segunda ordem, e o 9, que é centena, na terceira ordem. E aí, vocês podem estar verificando qualquer número que seja nessa tabela ou na tabela anterior que eu mostrei, ok? Vamos lá. Vamos ao nosso primeiro caso da aula de hoje. Peço a você que escreva o maior número formado por 3 algarismos. 3 algarismos. O que são algarismos? São 3 números, como, por exemplo, unidade, dezena e centena. Qual é o maior número que podemos formar com 3 algarismos? Ah, professor, poderia ser o número 350. 350 é maior do que 1. Sim, 350 é maior do que 1. E 350 tem 3 algarismos. Mas existem números maiores do que 350 que tem 3 algarismos. E quem é o maior número deles? Vamos lá? Vamos descobrir? Você já sabe a resposta? É o número 999. O último número que tem 3 algarismos que é maior é o 999. Por quê? Porque o próximo número será o número 1000. E 1000 ele tem 4 algarismos. Portanto, 999 é o maior número formado por 3 algarismos. Certo? Vamos ao segundo caso da aula de hoje. Qual é o maior número formado por 2 algarismos? Se 3 foi 999 e 2. Ah, professor, já sei. 100. 100? O número 100 ele tem 3 algarismos. Então, ele não pode ser a minha resposta. Quem é o maior número formado por 2 algarismos? É o número 99. Isso mesmo, 99. O maior número formado por 2 algarismos é o 99, certo? Isso mesmo, o 99. Agora, interrompa a nossa aula para falar um pouco sobre hashtag Fica em Casa, certo? E falar também do projeto hashtag Estudo em Casa Itabaianinha, certo? Vamos abraçar esse projeto, tá participando das aulas, certo? Não esquecendo de se cuidar, consciência coletiva salva vidas, ok? Não esqueça de lavar bem as mãos, utilizar máscara e evitar aglomerações.
ok? Vamos voltar para a nossa aula com um desafio. Agora eu trago um desafio para você que está me assistindo, certo? O desafio é escrever no seu caderno um número com 2 algarismos e destacar qual representa a dezena, certo? Você vai escrever um número com 2 algarismos e destacar qual deles representa a dezena, certo? Isso mesmo. Trago um exemplo para você, certo? Esse exemplo você não deve utilizar como resposta. Ele vai estar te auxiliando e tirando aquela pequena dúvida que você ainda está na cabeça, ok? Temos aqui o número 84. Vamos lá. Primeira classe. Vem as unidades, da direita para a esquerda. Temos aqui 4 unidades e 8 dezenas. 8 dezenas. Portanto, se eu fosse utilizar esse número como resposta, o algarismo que representa a dezena seria o número 8. Ou seja, seria o número 8 a minha resposta. Mas, e você? Qual é a sua resposta? Estou aguardando o seu contato, certo? Estou aguardando a sua resposta. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula. E aquele abraço do professor Abraão.